A compreensão da realidade não tem limites. Não cedam a nenhum tipo de ilusão ou desejo durante as diferentes etapas. Perseverem na meta e na jornada. Nunca parem a prática da autodisciplina. Tenham somente um objetivo, uma atitude psicológica e lutem para o alcançar. Isso lhes dará todos os bons frutos, e lhes trará bênçãos e a bem-aventurança. Se você agir em harmonia com a divina lei, sua vida tornar-se-á uma luz guardiã dos outros. Sri Satya Sai Baba. Om Sri Sai Ram. Convido a todos para entoar o Pranavam 3 vezes, seguido do Gayatri Mantra 3 vezes. Bhurvuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Entrego aos pés de lótus de Swami esse encontro de hoje, que tudo aqui transcorra de acordo com a sua vontade. Vamos para boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que estamos reunidos aqui hoje, em nome de Swami, iniciando mais uma jornada de conhecimento espiritual. E eu gostaria de dar as boas-vindas para todas as pessoas e as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Eu gostaria de explicar que o nosso encontro, eles são encontros para nos aprofundarmos no significado dos mantras, orações, sobre a organização SAI e a importância dessas práticas em nosso sadhana. E os nossos encontros serão de 15 em 15 dias, sempre com um convidado especial. E quem tiver alguma pergunta sobre o tema de hoje, a gente vai deixar o chatzinho aberto, aí quem quiser pode perguntar. E para compartilhar o conhecimento sobre o Gayatri Mantra, temos a felicidade de ter aqui hoje o Paulo Maurício. Om Sai Ram, Paulo. Om Sai Ram, boa noite a todos. Eu ofereço essas palavras aos pés de lótus de nosso amado Bhagavan e peço a ele que nos inspire, que elas possam ser sempre sinceras, verdadeiras e úteis a todos os buscadores. Om Sai Ram. Então, vamos lá. Eu queria começar lembrando uma frase, né, que Satya Sai Baba fala muito, e acho que ela é muito boa para começar a nossa fala, né? E Sri Satya Sai Baba é o mestre de muitos, talvez de todos que estejam aqui presentes, e sabem que a gente se refere a ele pelo nome carinhoso de Swami, que quer dizer mestre, mestre querido, mestre amado, e Baba, que significa pai. Então, em vez de
pronunciar o seu nome completo, eu vou falar Baba ou Swami na medida em que a gente progredir, tá bem? Então vamos lá, nossa conversa sobre o Gayatri Mantra, e eu queria começar com essa palavra de Swami, essa frase de Swami que ele sempre fala: felicidade é a união com Deus, happiness is union with God, não é isso? É a essência da mensagem de Baba, né? Simples e direta a todos nós. Eu acredito que, em primeiro lugar, todo mundo que está participando aqui esteja em busca espiritual, ou esteja interessado na busca espiritual. E esse interesse ele surgiu em algum momento na vida de todos nós, quando a vida material deixou de ser a única fonte de alegria e o único objetivo de vida, né? A gente sente que há algo mais, em algum momento a alma desperta, e o Gayatri ele tem um papel fundamental nisso, talvez em apressar, talvez em ajudar a chegar mais rápido a essa conclusão e a essa meta. E eu diria até que esse momento que a humanidade está vivendo, né, de pandemia, de reclusão, de distanciamento social, permite rever as nossas prioridades. E nesse aspecto, ele é até, eu poderia dizer, auspicioso. Ele permite que a gente se volte para dentro, né, e reflita: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu real propósito? Qual é o propósito de tudo isso, né? E o Mantra Gayatri é uma excelente ferramenta, se a gente pode dizer assim, para ajudar nessa busca e nessa resposta. Vamos voltar ao tema, né? O Gayatri Mantra. Ok. Baba fala que a felicidade está na união com Deus, né? Happiness is union with God, né? E Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Ver a Deus, estar diante de Deus, estar unido a Deus, né? É a mesma coisa. Se eu puder ver Deus, alguns de nós podemos, né? Ele nos deu essa graça. Todos podem vê-lo, né? Isso aqui é a essência do caminho espiritual, a essência da busca espiritual. Ver a Deus é a nossa fonte de felicidade eterna. Happiness is union with God, né? Essa felicidade eterna também é chamada de bem-aventurança. Então, eternamente felizes serão aqueles que verem a Deus. E o que fazer para ver a Deus? A resposta está na frase: purificar o coração, purificar o ser. E assim entra o Gayatri. Bom, o Gayatri ele tem um contexto social muito importante. E por que eu vou falar dele? Porque Baba deu muita importância ao Gayatri e essa cerimônia de iniciação que eu vou mencionar. Na Índia, as crianças cedo aprendem o Mantra Gayatri. Elas saem da primeira infância, 6, 7 anos, 8 anos, começam a se preparar e, segundo a tradição deles lá, aos 8 anos é a idade boa, a idade melhor para que a criança aprenda o mantra. Isso é feito numa cerimônia muito especial, chamada Upanaya ou Upanayana. Ela é considerada um segundo nascimento. O ser humano tem um nascimento físico, o segundo nascimento é quando ele aprende o Gayatri. Minhas R's aqui estão complicadas, mas vamos lá. Quando ele aprende o Gayatri. E tem mais 2 nascimentos. O terceiro nascimento é quando ele aprende os Vedas, e o quarto nascimento é quando ele se liberta, quando ele se funde em Deus, quando ele realiza a união com Deus. Então, vamos lá. Esse é o segundo nascimento, é muito importante. As cerimônias, elas podem acontecer mais tarde. Aqui vocês estão vendo um adolescente recebendo o Yajnapavitam, que é um cordãozinho que eles usam atravessado no colo, né? No pescoço, de 3 fios. Esses 3 fios eles remetem aos 3 momentos auspiciosos, ou 3 momentos principais em que se deve entoar o Mantra Gayatri. E outros, né? Eles têm um ritual para isso, para preparação, inclusive. E esses 3 fios representam os 3 momentos, como eu falei, de manhã, quando o sol nasce, ao meio-dia, quando o sol está a pino, e ao pôr do sol. Então, a gente já vê que o mantra ele tem alguma coisa a ver com a luz solar. Certo? As cerimônias são coletivas. Essa aqui foi uma das que Baba realizou. Se não me engano, isso aqui é o Purna Chandra, né? Em que ano foi isso? Eu não sei, eu arranjei essa foto. Mas o Baba promoveu muitos Upanayanas. Por que eu estou falando isso? Porque ele deu vários discursos, e na página internacional da organização SAI tem uma referência ali de 10 publicações
12, 10, se não me engano, publicações, das quais 8 são discursos que aconteceram em cerimônias como essa. A última delas, do ano 2000, a gente tem aqui em português no nosso site. Então, Sai Baba mesmo promoveu os Upanayanas, faz parte do seu trabalho de restabelecimento dos Vedas, da importância dos Vedas, e ele popularizou esse mantra. Esse mantra, em várias correntes filosóficas, ele é considerado um mantra secreto. Há cerimônias de iniciação dessa em que o guru, por exemplo, cobre a sua própria cabeça e a do discípulo com um lençol, e ele sussurra o mantra no ouvido do discípulo para ele aprender. Não é uma coisa pública. Mas Baba tornou público para os ocidentais. Alguém poderia dizer, ele fez os discursos nas cerimônias de Upanayana, mas ele sabia perfeitamente que esses discursos ganhariam o mundo. E ele recomenda abertamente a prática do Gayatri para todos, fala que o Gayatri pode salvar todos, e é o que a gente vai falar sobre ele hoje, né? Essa aqui é uma cerimônia em Whitefield, também antiga, né? Da década de 60, se não me engano. E, enfim, eu queria destacar isso, que lá na Índia tem uma importância social muito grande para as crianças, para que elas comecem cedo, então elas começam cedo a praticar esse mantra, e Sai Baba reforçou essa tradição e popularizou esse mantra. Então, vamos seguir. Para falar dele, como eu falei, eu pesquisei a página da organização SAI, mas eu achei, pedi licença a Swami, creio que ele tenha me concedido, para usar outra publicação desse senhor, né, desse autor já falecido, Taimini. Esse livro eu comprei em 1996, logo que eu entrei para a organização SAI, né? Eu achei numa livraria, já tinha ouvido falar do Gayatri, o Moacir, que está aqui nos assistindo, deve ter sido ele que falou comigo sobre o Gayatri. Aí eu me interessei e comprei o livro. Até hoje, é um livro fininho, mas até hoje eu tenho dificuldade de ler ele. Eu tenho que ler e reler, mas ele é uma fonte muito profunda de conhecimento sobre o mantra. E eu queria compartilhar algumas coisas dele. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o Gayatri. O Gayatri tem 3 significados. Gayatri é o nome do mantra, né, que a gente está estudando. O Gayatri é uma métrica poética muito importante, tanto que essa métrica ela deu origem a vários outros Gayatris. Nós temos o Gayatri para Sai Baba, que muitos conhecem, temos Gayatris para Ganesha, para Shiva, Durga. Usando a métrica da poesia, os rishis compuseram vários Gayatris para várias deidades. Mas existe um Gayatri que é para Gayatri Devi. Essa é a Gayatri Devi. Ela tem 5 faces, está aqui em destaque, de um lado, e do outro lado, com seu esplendor, instalada no templo, e esse templo fica lá em Prashanti Nilayan. Foi instalado por Swami, em honra a Gayatri Devi. Então, Gayatri é 3 coisas. Gayatri é o mantra, Gayatri é a métrica e Gayatri é a Devi. Nós vamos falar dela primeiro. Mas antes, um aspecto muito legal, muito importante. O Gayatri, ele é citado por Krishna. Na Bhagavad Gita, no capítulo 10, verso 35, Krishna diz a Arjuna, entre as métricas poéticas, eu sou o Gayatri. Então, essa manifestação de Deus, né, está dizendo, essa métrica poética é uma métrica divina. O som, as sílabas que compõem a métrica do Gayatri são o próprio Krishna, são divinas. Então vamos a Gayatri Devi. Todos devem saber, se não sabem, eu vou tentar falar um pouquinho agora, que o panteão hindu tem a Trimurti, né, a trindade de Brahma, Vishnu e Shiva. Aqui à esquerda da minha tela aqui estão eles. Está aqui Brahma, depois Vishnu no meio e Shiva do lado direito. E eles têm suas consortes. Aqui está misturado. A primeira da esquerda é Lakshmi, no meio está Durga, ou Parvati, ou Kali, enfim, e também Saraswati aqui no cantinho. Saraswati é a esposa de Brahma, ou Brahma. E vamos pensar sobre isso. O que significam esses casais, esses pares? O aspecto masculino simboliza a consciência associada ao poder divino que aquele aspecto manifesta. E o aspecto feminino é a Shakti, ou o poder manifestado, materializado, o poder em ação.
Então, a mãe divina, com todos esses aspectos, representa o poder manifestado, o poder em si do aspecto divino de seu marido. Então, vamos lá. O aspecto Brahman, o aspecto Brahma, ele é o criador, certo? Ele é o criador. E a sua consorte é Saraswati. Saraswati é o verbo divino, é a deusa do verbo, é a deusa da criação, por assim dizer. Não é? E eu acho que é importante a gente pensar nisso. Vamos falar dela, Saraswati. Quando uma criança, né, tem qualquer necessidade, qualquer medo, qualquer urgência, ela corre para o colo da mãe. Não é diferente com o devoto. Não é diferente com o católico. Né? Quem é a maior intercessora junto a Deus? É a Mãe Maria, né? A Virgem Maria. A oração da Ave Maria pede exatamente isso, interceda por nós. E aqui você tem as mães com seus aspectos. Então, Saraswati, ela é a deusa da voz, a deusa do verbo, a deusa do estudo, a deusa do intelecto, a deusa do desenvolvimento, né, intelectual. Então, se você estuda, se você quer passar numa prova, se você quer estudar sânscrito, você evoca ou invoca Saraswati, certo? Então, ela é a deusa do verbo divino que está associada à criação. Lembrando Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, Deus disse, o verbo divino se manifestou. Está aqui o poder da fala. Né? E qual foi a primeira coisa que ele manifestou? Luz. Haja luz, e houve a luz. E a partir da luz, ele criou o resto. Isso é muito importante, porque aqui está Brahma, né? O aspecto criador, que fala e a criação acontece. E a primeira coisa que ele falou foi, haja luz. Então, a luz é muito importante. Voltando aqui às mães divinas, se você quer filhos, prosperidade, riqueza, enfim, uma vida material confortável, você corre para o colo da mãe Lakshmi e pede socorro, e ela vai te atender. Finalmente, se você está no meio de uma calamidade, está doente, está precisando de uma ajuda urgente, você pede à mãe Durga que ela vem e elimina o mal a que preço for. Né? É a manifestação mais característica e representativa do que uma mãe é capaz de fazer pelos seus filhos. Né? Ela não vai medir esforços para salvá-los. Então, essas são as mães divinas. Bom, então tá bem. Se a gente parar para pensar, cada uma delas tem associado assim um aspecto muito prático da vida material. Se eu quero estudar, se eu quero um filho ou riqueza, ou se eu quero saúde, eu tenho uma mãe divina para recorrer. Lembrando que todas são a mesma, né? São o mesmo Deus, manifestado como Shakti, como poder atuante. Mas eu tenho, né, preferências, eu recorro a uma, recorro a outra. E quem é Gayatri? Gayatri é aquela luz do Haja Luz. Ela representa o poder da luz. Quando eu invoco Gayatri, eu estou invocando o poder da luz. E peço que ela ilumine o meu intelecto, de uma maneira simplificada. Então, vamos pensar, essa Gayatri está associada a Ishvara, ao Senhor do Universo. É como se fosse uma Shakti de Ishvara. Né? Quando Deus é Ishvara, o Senhor do Universo, a sua Shakti é Gayatri, a mãe da luz. Aqui ela tem 5 faces. Essas 5 faces representam várias coisas. Elas representam os 5 elementos. A gente podia falar deles aqui, mas deixa para uma outra ocasião. Na palestra do Tiago, ele lembrou os 5 elementos quando ele falou do Omkar. Tem uma frase de Baba aí na frente que vai lembrar um pouquinho também do que ele disse na outra palestra, no outro encontro. Outra representação dessas 5 faces são os 5 Vedas. Aí alguém pode dizer, opa, são 4. Mas a gente tem que lembrar que tem o Rig Veda, o Sama Veda, o Atharva Veda e o Yajurveda, que se divide em 2, o Krishna Yajurveda e o Shukla Yajurveda. Por que ela representa os 5 Vedas? Porque ela é considerada a mãe dos Vedas. Essa luz que ilumina o Buddhi, ou o intelecto superior, ela é a mesma luz que fez os rishis intuírem todos os Vedas. Então, por isso ela é a mãe dos Vedas, porque ela
encarna ou traz em si esse poder de iluminar. E quando a gente fala de intelecto, não é o intelecto humano ordinário que joga xadrez ou resolve uma palavra cruzada, enfim, né? Ou inventa um aparato qualquer, né? Esse poder da inteligência é um reflexo pálido do intelecto que a gente está buscando iluminar, que se chama Buddhi, está muito perto do Atman, e poderia ser descrito como intuição. É aquela ideia sintética que você tem sobre alguma coisa, aquela percepção, aquele insight, ele vem direto do Buddhi, e iluminado pela luz do Atman. O seu Atman tem essa mesma luz. Então, Gayatri é esta luz divina, e ela é ensinada às crianças de 8 anos. Bom, como eu falei, a esposa de Brahma, Saraswati, ele também tem uma outra esposa chamada Gayatri, ambas estão associadas ao poder criador, e aqui tem uma terceira Devi, que está embutida no mantra, que se chama Savitri. Savitri é a Shakti do Sol, ou seja, o poder do Sol, o poder da luz solar. E o mantra fala sobre isso. Vamos começar a esmiuçar um pouquinho, né? Tiago falou sobre o Om, está ali no início desse mantra. O Om é o mantra raiz, é o som primordial, é o mais simples nome de Deus, ele é a sílaba sagrada, e ele é um mantra semente, como eu falei, o mantra raiz. E o Gayatri ele é considerado uma elaboração do Om, ou seja, uma descrição do Om, né? Do poder do Om manifestado, como você queira. Então, vamos lá. Aqui, esse mantra é o mantra Gayatri e ele está dividido em duas partes. Om Pur Bhuva Swaha, aqui depois eu explico por que tem entre parênteses, seriam os Mahavyahritis, se eu falei certo, são os planos da existência. Vamos falar mais deles. Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat é o Gayatri. Aqui é que está a métrica Gayatri, que é utilizada nos outros mantras. Om Saishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanasarva Prachodayat. É uma métrica de Gayatri em um outro Gayatri, no caso para Satya Sai Baba. Então vamos lá, o Om a gente já falou dele. Bhur é a terra, é a matéria, é o universo material. Bhuva, se você olhar no dicionário de sânscrito, é o ar, a vibração, é a energia vital. Lembra do prana, né? Os antigos consideravam que o ar era a fonte da vida. Então, Bhuva é ar nesse sentido, né? O prana, a energia vital. Tá? E também o plano psíquico. Bhu, então, é a matéria, a terra, o plano material. Bhuva é o ar, a força vital, o plano psíquico. E Suvaha, ou Swar, eu encontrei ambas as formas de se falar essa palavra e não tenho para vocês uma explicação de por que em alguns textos é Suvaha e outros é Swaha. Mas ambas significam o espírito, ambas significam o reino do espírito. Né? Então, o que esses Mahavyahritis estão dizendo? O Om, que é Deus, onipenetrante, onipresente, onipotente, ele permeia ou está presente nos três mundos, no mundo material, no mundo das energias, ou no mundo das energias vitais, e no mundo do espírito. Om Bhuva Swaha. Om está presente nesses três planos. Como ele está presente? Tat Savitur Varenyam, com aquele Varenyam, aquele brilho excelente, aquele brilho forte e reluzente que é característico do Sol, de Savitur, de Savitri. Né? Então, o Om, Deus, está presente nos três planos com o brilho do Sol, que a gente é capaz de ver. Né? E o final do mantra diz: Bhargo Devasya Dhimahi. Eu medito, ou eu quero meditar, eu medito, ou nós meditamos, é melhor dizendo, nessa luz divina, no esplendor dessa luz divina. E pedimos que ela ilumine o nosso intelecto, nosso Buddhi, ela nos dê iluminação.
Então, o Ishvara, Om, que está presente em todos os planos da existência, como a luz brilhante que está no Sol, eu medito sobre essa luz e peço que ela ilumine o nosso intelecto. Essa é uma tradução possível para o mantra. Eu vou arriscar cantar aqui. Vamos lá? Om Bhurbhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhigyo Yonah Prachodayat. Assim é o mantra. Baba diz, no discurso de 81, está aqui, Sri Sathya Sai Baba, 26 de junho de 1981. Por meio da meditação no Gayatri, pode-se tomar consciência do princípio motivador interno do Atma. Gayatri tem 3 aspectos: Gayatri, Savitri e Sarasvati. Gayatri promove o aspecto metafísico, Savitri, o físico, e Sarasvati, o aspecto psíquico. Esses 3 instrumentos devem ser limpos e sublimados para que o homem possa realizar o objetivo da vida. Por meio da recitação do Gayatri Mantra e da meditação sobre ele, essa grande tarefa pode ser alcançada. Então, aqui, Sathya Sai Baba resumiu a razão de se cantar o Gayatri, explicou as 3 devis que estão presentes, são invocadas nesse mantra. Vamos lembrar do latim invocare. Vocare é chamar, in para dentro. Eu posso chamar para dentro, para o interior, ou eu posso chamar de dentro também. Funciona dos 2 sentidos. Então, vamos lá. O Gayatri, pode restar essa questão. O Gayatri é ensinado às crianças de 8 anos. Será que uma criança de 8 anos está imbuída do propósito de tomar consciência do Atma? Talvez não. Bom, depende da criança, depende de quantas vidas ela viveu. E isso é importante. Nem todos nós que estamos aqui temos isso como propósito de vida. Eu quero me iluminar, eu quero realizar Deus nessa vida. Né? Sathya Sai Baba prometeu, e ele acelerou muito esse processo, eu tenho certeza disso. Mas então, para que serviria o Gayatri tão cedo na vida das crianças se elas não desenvolverem esse propósito? Ele também explica, e eu acho que vale a pena usar essa frase que eu coloquei aqui na tela para a gente pensar nisso. Gayatri promove o sentido metafísico, ou aspecto metafísico, que é justamente o espiritual, né? Desperta a busca espiritual. Savitri promove o aspecto físico, é a saúde promovida pelo sol, pela luz solar. E Sarasvati desenvolve o intelecto, é o aspecto psíquico. A gente falou dela, né? Lembra que eu preciso estudar, vou invocar Sarasvati. Então, Baba explica, né, que eu tenho que limpar o meu físico, eu tenho que limpar a minha mente, eu tenho que limpar o meu coração, se eu posso dizer assim, como a contraparte do metafísico, para realizar o objetivo da vida. Aí a gente volta a Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Então, Gayatri é para isso, é para purificar o coração. Eu terminaria aqui, mas eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte. O Gayatri é cantado no plural. Ainda existe esse aspecto. Além de eu, como indivíduo, me beneficiar no plano físico, no plano mental e no plano espiritual da entoação do Gayatri, eu posso beneficiar toda a humanidade. Eu posso estender essa luz divina que eu estou invocando para toda a humanidade, para todos os seres humanos. E uma proposta que encampa isso é o Akhanda Gayatri. Já houve várias vezes, a Organização Sai Internacional promove, e Akhanda quer dizer ininterrupto, e trata-se de entoar o mantra Gayatri durante 24 horas. Saira, isso é tudo que eu tinha. Conversando com a Tati, a gente lembrou que tem assim, muitos aspectos que a gente poderia abordar, mas acho que seria muito para uma palestra. Nós poderíamos falar, por exemplo, do Rishi, que nos trouxe o Gayatri, o Vishwamitra, né? Que é o amigo do universo. A história dele é maravilhosa, vale a pena. E, enfim, mas é isso. Eu agradeço a Swami pela oportunidade, por ter me trazido até aqui hoje e estar com vocês. E agradeço a Tati por ter me convidado. Não sairá. Sairão, Paulinho, muito obrigada por essas palavras cheias de conhecimento.
e tão esclarecedores. Eu acho que foi tão esclarecedor que nem teve dúvidas. A única pergunta que surgiu foi se você poderia repetir quem é o autor do livro do Gayatri que você compartilhou com a gente. Então, o livro é Gayatri, o mantra sagrado da Índia, de I.K. Taimni, M mudo, sem I, Taimni. O nome dele é Iqbal Kishan Taimni. Ele era um químico que ensinou na Índia e um estudioso da cultura indiana. Deixa eu ver a editora. Editora Teosófica. Ele era membro da Sociedade Teosófica também. I.K. Taimni. Posso escrever aqui no chat para todo mundo. Vamos lá. Gayatri, mantra sagrado da Índia. I.K. Taimni. Vale a pena. É um livro difícil, mas muito legal. Taran, então, mais uma vez, Paulo, muito obrigada por dividir tanto conhecimento. Eu vou compartilhar aqui com todos o nome do livro para ficar direitinho. E eu queria também agradecer a todos pela presença. O nosso próximo encontro será daqui a 15 dias. O nosso tema será sobre o Asatoma e nosso palestrante especial convidado será o Moacir. Então, quem quiser participar, acho que vai ser muito auspicioso, igual foi hoje, muito auspicioso. Então, eu gostaria de convidar todos para entoar o Samastaloka e o Asatoma. Om Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityunma Abrintangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sai Ram.